Então, boa noite, gente. Sejam bem-vindos novamente, né, ao próximo semestre. A gente vai começar. Bianca, você tá muda? Você tem que habilitar aí, acho, no seu mesmo. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Só um minutinho. Ó, eu não tô conseguindo desabilitar aqui, não. Habilitar seu áudio novamente. Você tem que dar uma clicadinha aí no microfone. Ele deve aparecer embaixo da imagem do seu rosto. Ele deve aparecer aqui embaixo, ó. Dá uma olhadinha. É... Bianca, tenta sair e entrar de novo. Aí, Bianca, tá funcionando agora, né? Ah, então. Gente, então assim, só para não ficar aquela baguncinha de áudios, se vocês puderem, caso né, esteja algum barulhinho em casa, puderem deixar no mudo, aí quando a gente abrir aqui para os questionamentos, ou se vocês quiserem falar alguma coisa, é só vocês habilitarem o áudio e falar, não tem problema não. É só para não dar aquela interferenciazinha no áudio que a gente teve das últimas aulas que a gente fez. Então, gente, a nossa primeira disciplina vai ser de raciocínio lógico matemático. As matérias dessa disciplina, elas só foram liberadas para mim nessa semana no meu portal. Então, o que eu fiz? Eu programei a aula de vocês para a gente estudar proposições lógicas e tabela verdade. Por quê? Porque eu não sabia que a primeira teleaula seria de outro conteúdozinho. A aula que eu programei hoje é referente à teleaula número 2, mas não tem problema. A gente vai fazer a teleaula número 2, tá? E no próximo encontro eu faço a da teleaula número 1, porque eu já tenho acesso a esse conteúdo. Como eu já tinha preparado a aula toda, vamos tocar pela teleaula número 2, não tem problema. Eu tentei, inclusive, colocar umas questõezinhas para vocês de concurso, por quê? Porque raciocínio lógico matemático é uma disciplina que cai praticamente em todos os concursos públicos. Então, se a gente puder de quebra e dar uma estudadinha, né? Numa disciplina que vai favorecer a gente numa realização de prova e de um concurso, eu acho que vai ser bem bacana. Eu preparei aqui um material. Aqui é tudo novo, tá, gente? Eu estou usando esse portal aqui pela primeira vez, então a gente vai tentar fazer por aqui, vamos ver como é que vai ser. E depois, caso a gente perceba que dê para melhorar alguma coisa, a gente vai melhorando aí com o passar do tempo. Eu preparei para vocês um material. Deixa eu tentar colocar aí na janela para vocês. Esse daqui. Apareceu para vocês? Vocês estão vendo aqui, né? Um documentozinho do Word, certo? Então tá. Aí eu fiz esse materialzinho aqui só para a gente poder ir seguindo um passo a passo aqui do raciocínio lógico matemático, proposições lógicas. Então, vamos lá. Gente, proposições lógicas são sentenças que a gente tem como julgar como sendo verdadeiras ou falsas. Conforme a gente for passando aqui o conteúdo, vocês vão começar a entender isso melhor. Não precisem ficar nervosos, tá? A gente vê aquela questão lá no concurso, se então... se Maria é advogada, então Pedro lava roupa, a gente pensa, meu Deus, isso é coisa de outro mundo, mas não é. É treinamento e é só a gente saber a tal da tabela verdade que a gente tira isso de letra. Na verdade, fica bem fácil, tá? Então, dando início aqui, primeiro a gente tem que saber o que é uma proposição lógica.
tá? Uma proposição lógica, gente, é uma sentença, como eu falei, que ela pode ser julgada como verdadeira ou falsa, né? Então, elas representam aqui um pensamento completo e ela indica uma afirmação de fato ou de uma ideia, né? Então, ela tem algumas características aí. A primeira delas eu já falei para vocês, que ela pode ser declarada como verdadeira ou falsa. A segunda é o que a gente acaba de falar, é uma frase declarativa. Por quê? Porque ela está declarando alguma coisa, né? A terceira característica, ela transmite um pensamento de sentido completo. A quarta característica, ela exprime julgamentos a respeito de determinadas informações que serão analisadas quanto à sua veracidade. Que veracidade, gente? Se é verdadeira ou falsa. Tá? Então, vamos aqui falar 3 exemplos dessas proposições. Olha, Brasil é a capital do Brasil. Vamos tentar analisar essa proposição com essas características aqui que a gente deu. A primeira característica, que ela pode ser declarada como verdadeira ou falsa. Eu tenho como declarar que isso aqui é verdadeiro ou falso? Tenho, não tenho? Por quê? Porque eu sei que Brasília, de fato, é a capital do Brasil. Então, isso daqui é uma declaração que verdadeira. Tá? Isso aqui é uma declaração verdadeira. Então, ela já está naquela característica aqui de ser declarada como verdadeira ou falsa. Segunda característica, ela é uma frase declarativa. Declarativa, ela está declarando alguma coisa. Ela está declarando que Brasília é a capital do Brasil. Saiu, gente, a exibição ou ainda está? Ah, então peraí que eu tenho que voltar aqui. Voltou? Tá, gente, é porque eu tô me adaptando aqui, tá? Eu não sei direito como funciona ainda, mas a gente aqui depois vai tirar de letra. Então, o que eu falei para vocês? Brasília é a capital do Brasil, eu posso julgar isso como verdadeiro ou falso, nesse caso é verdadeira. É uma frase declarativa, por quê? Porque ela está declarando uma informação, né? Ela transmite esse pensamento de sentido completo. Tá? Você não tem dúvidas aqui do que está sendo dito. Está sendo dito que Brasília é a capital do Brasil e ponto. Você entendeu perfeitamente essa informação. Tá? E exprime julgamentos a respeito de determinadas informações que serão analisadas quanto à sua veracidade. Que nesse caso nosso aqui é verdadeira, porque realmente se trata da capital do Brasil. Caso eu colocasse aqui Rio de Janeiro no lugar de Brasília, essa frase, essa declaração, ela deixaria de ser uma proposição? Não. Ela continuaria sendo uma proposição. A diferença é que ela seria o quê? Falsa. Uma proposição falsa. Tá? Então, vamos aqui para o nosso segundo exemplo. A Lua é o satélite da Terra. É uma proposição? Vamos analisar aqui em cima pelas características. A Lua é o satélite da Terra. Ela pode ser declarada como verdadeira ou falsa? Pode, não pode? Ela é uma frase declarativa, porque ela está declarando que a Lua é satélite da Terra e ela transmite pensamentos de sentido completo. Tá? E a gente também consegue julgar aqui. Gente, tem algum áudiozinho que tá com barulhinho. Aí, se vocês puderem colocar o microfone mudo. Eu acho que é o da Vânia. Enfim, deixa eu continuar. A Lua é o satélite da Terra. A gente pode julgar essa informação como verdadeira. Neste caso aqui, ela também é verdadeira, tá? Ela é uma frase declarativa, por quê? Porque ela está declarando algo
ela está transmitindo um pensamento de sentido completo. Por quê? Porque você está entendendo completamente essa informação aqui. Não fica aquele vácuo assim, mas o que ele quis dizer com isso? Está faltando alguma coisa? Não, está completo, você entendeu perfeitamente. E você também tem como julgar aí a respeito da veracidade dessa declaração, tá? E o nosso terceiro exemplo de proposição, todos os homens são mortais. Também é uma proposição. Por quê? Porque você tem como fazer esse julgamento se essa frase é verdadeira ou falsa. Ela está declarando, né, algo, ela transmitiu um pensamento de sentido completo. E, mais uma vez, você tem como aí julgar essa frase, se ela é verdadeira ou não. Tudo bem. Mas aí, para a gente conseguir gravar mais esses conceitos, a gente vai ver agora o que não são proposições, tá? Que também tem umas regrinhas aí para a gente poder gravar o que não são preposições. E o engraçado é que quando a gente grava o que não são preposições, acaba que fica mais fácil depois para a gente entender o que são as proposições, tá? Então, vamos voltar lá. Não são proposições, olha eu falando preposição aqui de português. Não são proposições frases exclamativas, gente. Então, tudo que a gente fala que tem aquele pontinho de exclamação no final, que dia lindo, que manhã maravilhosa, não é uma proposição. Por que que não é uma proposição? Porque como que você vai julgar isso como sendo verdadeiro ou falso? Talvez um dia chuvoso, para mim, seja um dia lindo. Mas para outra pessoa, um dia chuvoso seja horrível. Então, é uma afirmação, isso daqui, que a gente não tem como fazer um julgamento, tá? De verdadeiro ou falso. Então, por isso, ela não se enquadra como uma proposição, tá? Outra situação que a gente não tem uma proposição, que não é considerada uma proposição. Frases imperativas, que são aquelas frases que você determina alguma coisa para alguém. Que você fala para o seu filho, arruma seu quarto, guarda sua roupa, guarda sua mochila. Isso também não é uma proposição. Por quê? Como é que você vai julgar isso? O seu filho vai olhar para você, mãe, isso é verdadeiro, isso é falso. Ele não vai fazer isso, não tem como ele fazer. Certo? Por quê? Porque é uma ordem, a ordem tem que ser obedecida, acabou. Né? Então, também não é uma proposição. Outra coisa que não é proposição, gente, frases interrogativas. Tá? Você não tem como julgar uma pergunta como verdadeiro ou falso. Você gosta de mim? Eu sou uma boa tutora? Você é um bom aluno? Como que eu vou falar se isso é verdadeiro ou falso? Agora, se eu virar e falar, Andressa é uma boa aluna, isso eu tenho como julgar sendo verdadeiro ou falso. Agora, se eu perguntar para você, Andressa é uma boa aluna? Eu não tenho como julgar. Por quê? Porque eu não estou declarando nada. Eu estou questionando, eu estou perguntando. Então, nesse caso, não cabe um julgamento de verdadeiro ou falso, certo? Então, não é uma proposição, tá? Então, até agora tá bem facilzinho, gente. Se não for uma exclamação, se não for uma ordem, né, uma frase imperativa, se não for uma pergunta, uma interrogação, então, a gente aí, se for, na verdade, né? A gente não tem uma proposição, se for, né? Então, frases sem verbos, gente, também vai entrar aqui para o nosso, para as nossas não proposições. O mundo das abelhas. Eu quis dizer o que com isso? Eu passei, vamos voltar aqui para essas características. Será que eu transmiti aqui um pensamento de sentido completo? Se eu soltar assim para vocês uma frase dessa aqui, o mundo das abelhas, vocês vão olhar para mim, o que tem o mundo das abelhas?
Não fica faltando alguma informação, alguma coisa? Então, eu não tenho como julgar, isso como sendo verdadeiro ou falso, tá? Então, tá faltando a informação aí. Então, frases sem verbos também não são consideradas proposições, tá? Mais o que? Deixa eu olhar aqui, voltar. Paradoxos. Paradoxos, gente. A frase dentro dessas aspas é falsa. Gente, o que é um paradoxo? Um paradoxo é quando você afirma duas coisas contrárias a respeito de uma mesma informação, tá? O que ele usou aqui, ó? A frase dentro dessas aspas é falsa. Se eu falar que isso é verdadeiro, eu estou me contradizendo. Por quê? Porque isso tudo aqui é verdadeiro, mas ele está passando informação que isso tudo é falso. Logo, a gente tem um paradoxo, tá? Por quê? Porque a gente está se contradizendo, certo? Então, se eu virar para vocês e falar assim, a água é mole e dura, tá errado. Como que eu vou afirmar se isso é verdadeiro ou falso? Tá contradizendo. Eu não tenho como julgar essa informação, certo? Então, um paradoxo, gente, também não é considerado uma proposição. E a gente tem também as sentenças abertas, tá? Que nesse caso aqui a gente tem uma sentença que seria aqui uma expressão matemática, né? X mais 5 igual a 7. Eu não posso afirmar que isso aqui é verdadeiro ou falso. Eu tenho como afirmar se essa informação é verdadeira ou falsa? Não. Por quê? Porque eu tenho esse cara aqui, ó. Esse X aqui, ele não diz nada para mim. Como é que eu vou considerar que isso daqui é verdadeiro ou falso se eu não sei o valor de X? Se ele colocar aqui que o X vale 5, 5 mais 5 é igual a 7, é falso. Agora, se eu tivesse aqui no lugar desse X um outro número, aí ela não seria uma sentença aberta, tá? Então, eu teria como julgar essa sentença como sendo verdadeira ou falsa. Beleza? Gente, até aqui, vocês conseguiram, assim, ter uma noçãozinha do que é uma proposição e o que não é uma proposição? A gente só está começando, tá, gente? É só para a gente ir iniciando. Quando a gente começar a fazer os exercícios, a gente vai ver que esses conceitos, eles vão ficando mais claros para a gente, tá? Então, o que a gente viu até agora? A gente viu até agora o que é uma proposição, tá? Que são frases declarativas, elas podem ser julgadas como verdadeiras ou falsas, né? Elas transmitem um pensamento de sentido completo, né? Elas têm que ter ali um verbo, né? E você tem como julgar a respeito dessas informações, né? Quanto à sua veracidade, ou seja, isso aqui está até meio que repetida com a primeira, tá, gente? Você julga se é verdadeira ou falsa, tá? Ah, tem gente esperando aqui, gente. Deixa eu... Ai, não apareceu. Só um minutinho que tem uma pessoa querendo entrar. Só um pouquinho, gente. Só um minutinho que eu tô admitindo aqui um rapaz. Aí, agora foi. Billy, eu não vi que você estava chamando lá, tá? Então, gente, só para a gente voltar aqui rapidinho para fazer uma retrospectiva aqui do que a gente falou até agora.
A gente está falando das proposições lógicas, a gente falou o que é uma proposição, tá? Que são sentenças que exprimem pensamentos completos, indicam afirmações de fatos ou ideias. Elas podem ser julgadas como verdadeiras ou falsas, tá? Elas declaram, elas são frases declarativas, elas transmitem pensamentos de sentido completo, ela exprime julgamentos a respeito de determinadas informações, ou seja, você consegue falar se ela é verdadeira ou falsa, tá? A gente deu 3 exemplos aqui. Brasília é a capital do Brasil. É uma proposição, por quê? Porque ela tem sentido completo, ela tem o verbo aqui, olha, ela passa para você informação, você não fica com aquele vácuo assim, o que ele quis dizer com isso? Não, tá certo, tá completo, você consegue falar se isso é verdadeiro ou falso, nesse caso é verdadeiro, tá? A gente deu mais 2 exemplos, a Lua é o satélite da Terra, é verdade, né? Ela exprime também esse pensamento completo, você tem como julgar se ela é verdadeira ou falsa, tá? Ela tem o verbo aqui, que a gente vai ver ali na frente, que quando não tiver verbo não é considerado proposição, beleza? E o terceiro exemplo que a gente deu aqui de proposição, todos os homens são mortais. A gente também pode considerar isso daqui verdadeiro ou falso. Nesse caso, é uma proposição verdadeira, porque até então, né, a gente não tem caso de homem imortal na Terra. Ela passa esse sentido completo, tem o verbo aqui, beleza? E é isso. E o que não são proposições, a gente acabou de falar também, que são frases exclamativas, que dia lindo, que pessoa bonita, que dia maravilhoso. Você não tem como julgar isso como sendo verdadeiro ou falso. Por quê? Porque o que é um dia bonito para mim pode não ser um dia bonito para você. Então, você não tem como fazer esse julgamento, tá? Frases imperativas, do tipo, limpe seu carro, arrume sua casa, guarde sua bolsa, né? São frases também que não são consideradas proposições. Frases interrogativas também não são consideradas proposições quando você faz uma pergunta. Por quê? Porque você não está declarando ainda, você está questionando. Então, como é que você vai fazer um julgamento de uma coisa que você está questionando, né? Frase sem verbo, por quê? Porque aí você fica com aquele vácuo, né? O mundo das abelhas. Se eu lançar essa frase aí, você vai pensar o quê? Mas o que tem isso? Como assim, mundo das abelhas? O que você está querendo dizer com isso? Agora, se eu completasse aqui, o mundo das abelhas é fascinante, aí seria uma proposição. Por quê? Porque teria um sentido completo, você vai entender essa mensagem que eu estou passando e você vai ter como falar se isso é verdadeiro ou falso, né? Paradoxos, que é quando você tem a contradição dentro da mesma frase, igual ele afirmou aqui, a frase dentro dessas aspas é falsa. Então, se você julgar isso aqui como verdadeiro, você está contradizendo que ela está dizendo que é falsa. Se você colocar que isso daqui é falso, você vai dizer o quê? Você vai estar afirmando que é falso, que a frase dentro da aspa é falso. Então, não tem como, tá, gente? Um paradoxo não é considerado uma proposição. Não é considerado uma proposição. E as sentenças abertas, que no caso aqui do nosso exemplo, a gente tem uma expressão matemática. X mais 5 é igual a 7. Tá? Como que você vai julgar isso aqui como verdadeiro ou falso se você não sabe o valor de X? Você não tem como saber se isso é verdadeiro ou falso. Tá? Agora, se no lugar desse X ele tivesse me dado qualquer outro número, de 0 a 9, eu teria como fazer um julgamento. Por quê? Porque se não for o 3 aqui, se não for o 2 aqui, eu vou ter certeza que essa proposição aqui seria falsa, certo? Então, até o momento, a gente estudou isso daqui. O que é uma proposição, o que não é uma proposição. A gente vai agora resolver um primeiro exercíciozinho aqui de concurso, bem facinho, só para ver se a gente gravou esse conteúdo, tá? A primeira questão é do Instituto Federal, tá? Do Pará, 2016. Ele fala o seguinte, e é do cargo de auxiliar em assuntos educacionais.
Qual sentença a seguir é considerada uma proposição, tá? Então, gente, dessas 5 sentenças, ele quer saber qual que é a proposição, tá? A, o copo de plástico. Vocês acham que isso daqui é uma proposição? E aí, gente, o que vocês acham? O copo de plástico, ele passou a informação completa para você? Porque se eu chegar para você e falar assim, Bianca, o copo de plástico, você vai me perguntar alguma coisa, não vai? Você vai falar do que tem o copo de plástico. Aí eu vou falar, ó, pega pra mim, ou cadê? Tá faltando informação aqui. Tá faltando verbo, na verdade, né? Nesse caso. Se a frase fosse o copo é de plástico, eu poderia até considerar uma proposição, porque ali sim ela teria um sentido completo. Nesse caso aqui, a gente está faltando verbo nessa proposição. Então, como ela fica com esse sentido meio vazio, a gente não consegue falar se isso é verdadeiro ou falso. Conseguiu perceber? O copo de plástico não está passando assim aquela informação para mim. Vamos para a segunda agora. B. Feliz Natal. Estão vendo essa exclamação aqui? Então, isso daqui é uma frase exclamativa, é uma exclamação. Eu posso falar que uma exclamação é uma proposição? Não posso, porque está lá na minha regrinha. Aí, se você quiser gravar isso, o que você vai pensar disso aqui? Feliz Natal, verdadeiro ou falso? Eu não tenho como fazer esse julgamento. Agora, se eu virasse para vocês e falasse assim, o Natal deste ano foi um Natal feliz, eu teria como fazer um julgamento. Por quê? Porque eu estaria passando para vocês uma informação de sentido completo e eu poderia fazer um julgamento. Realmente o Natal desse ano foi feliz. É verdadeiro. Ou, né, falso. Se fosse, não, o Natal deste ano não foi feliz. Certo? Então, a letra B não é uma proposição, tá, gente? Porque ela se enquadra lá naquelas frasezinhas exclamativas. C. Pegue suas coisas. Essa frase aqui, eu tô falando o quê? Pegue suas coisas. É uma ordem, não é? Então, é uma frase imperativa. A frase imperativa, ela não é considerada uma proposição. O máximo que você vai fazer para mim, se eu falar bem assim, Rita, pega suas coisas. O máximo que ela vai falar para mim é, não vou pegar. Ou sim, vou pegar. Agora, eu tenho como falar, ela tem como falar para mim, é verdade ou é falso? Não, ela não tem, certo? Então, frases imperativas, gente, não são consideradas proposições, tá? Letra D. Onde está o livro? É uma pergunta. Eu não tenho como se você me fizer essa pergunta, Karine, onde que está o livro? Eu vou falar verdadeiro ou falso? Não vou. Eu não tenho como falar se isso, julgar se essa frase aqui, ela é verdadeira ou falsa. Certo? Então, uma interrogação, gente, ela não é proposição também. E aí, só sobrou pra gente a letra E, que diz o seguinte, Francisco não tomou o remédio. Eu tenho como julgar Francisco não tomou o remédio como sendo verdadeiro ou falso? Tenho. Eu posso falar, não, realmente, Francisco... eu posso falar, realmente, não, realmente Francisco não tomou o remédio. Eu falo, não, você está enganada, ele tomou o remédio sim. Ou seja, é verdadeiro ou falso, certo? Então, essa questãozinha aqui, gente, é uma questãozinha fácil, vocês viram que com meia hora de aula, a gente já consegue matar esse tipo de questão aqui, tá? Então, a nossa alternativa correta nessa questãozinha aqui seria a letra E. Vamos adiante. Ó, tenho mais uma questãozinha aqui, tudo desse jeitinho aqui.
Qual das seguintes sentenças é classificada como uma proposição simples? Gente, aqui a gente está entrando num outro conceitozinho, tá? A gente tem proposição simples quando a gente tem apenas uma afirmação. Igual aqui, ó. Francisco não tomou o remédio. Se eu tivesse aqui uma continuação e Maria não bebeu água. Vocês percebem que aqui eu teria duas proposições? Eu teria uma aqui, que eu posso fazer um julgamento dessa proposição, e eu teria uma segunda proposição aqui, que eu também poderia fazer um julgamento dessa segunda proposição. Então, Francisco não tomou o remédio é minha primeira proposição. Maria não bebeu água é uma segunda proposição. Essas duas aqui juntas, elas vão formar uma proposição composta, tá? Deu enter aqui. As duas juntas formam uma proposição composta, tá? Conseguiram entender? Eu tenho duas proposições simplesinhas aqui dentro e elas duas juntas formam uma proposição composta, tá? Sendo que cada proposiçãozinha dessa, gente, tem que atender aquelas características lá de cima. Igual, Maria não bebeu água. Eu tenho como falar que isso é verdadeiro ou falso? Tenho. E Francisco não tomou remédio, eu também tenho como afirmar que é verdadeiro ou falso. Então, eu tenho duas proposições pequenininhas e elas juntas formam uma proposição composta, certo? Então, vamos lá para o nosso exercício. Qual das seguintes sentenças é classificada como uma proposição simples? Vamos lá. Ó, a primeira aqui, alternativa, a letra A. Será que vou ser aprovado no concurso? Isso é uma proposição, gente? Será que vou ser aprovado num concurso é uma proposição? Por que que não é? Por causa desse sinalzinho aqui, ó. Tá vendo? É uma frase interrogativa, isso daí. Ela tá fazendo um questionamento. Então, isso aqui, ó, não é proposição, tá? Letra B. Letra B, ele é goleiro do Bangu. Eu posso falar que isso daqui é verdadeiro ou falso? O que vocês acham? Tá. Quem é ele? Quem é esse cara aqui? A gente não sabe quem é ele. Então, nesse caso aqui, gente, olha, isso aqui também não é proposição, sabe por quê? Não é proposição, porque é uma sentença aberta, tá? Sentença. É uma sentença aberta, gente, por causa desse cara aqui, ó. Esse cara aqui tá fazendo o papel do X que a gente viu lá em cima naquele exemplo aqui, olha. Conseguiram perceber? Ele não me diz quem é o cara. Agora, se esse ele aqui, no lugar dele, eu tivesse o nome de uma pessoa, eu tivesse o Paulo, o Roberto, o João, o Sebastião, aí sim isso daqui seria uma proposição, tá? Por quê? Porque eu teria como saber se o João realmente é o goleiro do Bangu. Se o Pedro realmente é o goleiro do Bangu. Então, ele
esse pronome, ele não quer me dizer quem é esse cara, ele não me falou quem é. Então, eu não tenho como afirmar se isso é verdadeiro ou falso. Ele se enquadrou numa sentença aberta, certo? Porque ele pode ser qualquer um. Ele pode ser meu marido, que não é o goleiro do Bangu. Então, eu não tenho como afirmar isso daí, certo? Então, nesse caso aqui, ele está sendo considerado, essa questão, essa afirmativa, né, não é uma proposição, por quê? Porque ela é uma sentença aberta por causa desse cara aqui, ó. Agora, se eu tivesse num contexto, gente, tipo assim, Rodrigo é um cara que sempre praticou esportes. Durante a vida inteira ele treinou futebol até que conseguiu finalmente entrar para um clube. Atualmente ele é goleiro do Bangu. Eu tenho, aí se ele me desse esse texto completo e pedisse para eu afirmar se essa frasezinha era uma proposição ou não, eu saberia dizer. Por quê? Porque eu saberia quem é o ele. O ele é quem? É o Rodrigo desse textinho que eu acabei de falar para vocês. Só que nesse caso aqui eu não tenho como fazer essa valoração. Por quê? Porque eu não sei quem é ele, não me falaram quem é, não falaram nada a respeito desse cara. Então, é uma sentença aberta, certo? Conseguiram, gente, pegar um pouquinho? Então, conforme a gente for fazendo os exercícios, vocês vão vendo que vai melhorando. Então, vamos seguir. Ó, C. João fez 18 anos e... Opa! Não tirou carteira de motorista. Vamos pular essa afirmação aqui, gente, essa letra C, e vamos logo para a letra D, tá? Depois a gente vai voltar para essa C aqui, ó. Bashar é presidente dos Estados Unidos. Isso aqui é uma proposição, gente? Eu tô falando o quê? Que esse cara aqui, pois é, esse cara aqui que provavelmente é um árabe, tá? Pelo nome, mas ele deu o nome da pessoa aqui, né? É presidente dos Estados Unidos. Isso aqui é uma proposição, tá? Então, a gente já tem que isso daqui é uma proposição. Beleza. Outra informação agora que eu preciso saber. Esse cara aqui realmente é o presidente dos Estados Unidos? Alguma vez nós tivemos nos Estados Unidos um presidente com esse nome? Não. Então, eu sei que isso daqui é uma proposição, mas ela é falsa. Exatamente, é uma proposição falsa, tá? Então, gente, proposição é isso. É uma frase que vai passar pra gente um sentido completo e a gente vai saber se ela é verdadeira ou falsa. Nesse caso, a gente sabe que é uma proposição, porque ela passou um sentido completo, só que a gente sabe que é falsa. Por quê? Porque eu nunca ouvi falar que Bashar já foi presidente dos Estados Unidos. Beleza? E aqui, gente, olha só, ele pediu proposição simples. Nessa frase aqui, eu tenho mais de uma proposição? Não tenho, certo? Primeiro, eu só tenho um verbo aqui. Ó, primeira coisa que eu só tenho um verbo. Eu só tenho um sujeito aqui. Bashar é presidente dos Estados Unidos. Então, aqui, gente, nós temos uma proposição simples, tá? Então, a nossa alternativa correta é a letra D. Agora, vamos voltar aqui para C, só para a gente poder confirmar aqui a informação que eu falei que eu ia voltar para vocês. Olha só, na letra C, só para eu adiantar, nós temos uma proposição composta, tá? Só para eu adiantar para vocês. Por quê? Olha só, João fez 18 anos.
eu tenho uma proposição, porque, olha só, eu tenho um sujeitinho aqui, eu tenho um verbo e eu tenho a informação que eu estou dizendo a respeito dele, certo? Eu consigo julgar isso daqui, eu consigo falar se realmente João fez 18 anos ou não, tá? Então, eu consigo atribuir um valor a isso aqui, ou verdadeiro ou falso, tá? E aqui eu tenho outra afirmação. Olha que legal. Não tirou carta de motorista. Quem que não tirou carta de motorista, gente? O João, certo? Então, eu vou só repetir aqui por uma questão pedagógica. Olha só. Então, olha que interessante. Aqui eu tenho uma proposição composta. Por quê? Porque eu tenho duas dentro dela. Ó, João fez 18 anos. Eu posso falar se isso daqui é verdadeiro ou falso, tá? E eu tenho também, João não tirou a carteira de motorista. Eu tenho outra proposição. Olha só, eu tenho um sujeito aqui, eu tenho o verbo, ó, tirou, nesse caso ele não tirou, e a informação que eu estou dando a respeito daquilo ali, carta de motorista, certo? Então, essa afirmação aqui toda, gente, ela forma uma proposição composta, tá? Beleza, então. Vocês conseguiram entender essa partezinha de proposição composta e proposição simples? É bem simples, tá? Não é complicado, não. A gente tem que ter um verbo em cada proposição. A gente tem que... É a mesma característica. A gente tem que poder julgar se aquilo ali é verdadeiro ou falso, certo? Então, a gente tem tudo isso para a gente falar a respeito. Deixa eu só ver aqui, gente, que o Alessandro... ele entrou e saiu... Mais alguém teve o problema de ficar travada na tela, gente? E conseguiu resolver? Não, né? Bom, infelizmente eu vou ter que dar sequência aqui, depois a gente tenta arrumar. Então, beleza. Até agora a gente viu o quê? O que é uma proposição, o que não é proposição, a proposição simples e a proposição composta. Mais uma informaçãozinha aqui para a gente complementar. As proposições simples, gente, elas podem ser representadas por letrinhas minúsculas. Igual nesse caso aqui, ó. Vou dar um espacinho aqui só para eu ir colocando, ó. João fez 18 anos. Isso é uma proposição simples. E a gente pode representar essa proposição por uma letrinha, que pode... Normalmente, as proposições simples, elas são representadas por quais letras? Q, R, S, T e por aí vai. Para que isso é importante? Quando a gente for lá na tabela verdade, vocês vão entender isso daqui, tá? Então, eu posso muito bem falar para vocês que João fez 18 anos é igual a quê? Então, eu sei que João fez 18 anos é uma proposição simples que pode ser representada pela letrinha Q, tá? A outra proposição, que é João não tirou carta de motorista, também é uma proposição simples. E ela também pode ser representada por aquelas letrinhas ali. Só que ela pode ter uma letrinha igual a de João fez 18 anos? Não, tem que ser uma letrinha diferente. Por quê? Porque João fez 18 anos, nesse caso aqui eu atribuí a letrinha Q para ele. Então, eu teria que colocar uma letrinha diferente, que poderia ser o R, que normalmente a gente vai colocando na sequência, tá, gente? Então, João fez 18 anos, letrinha Q para essa proposição. João não tirou carta de motorista, letrinha R para essa proposição, tá? Mas lá na frente vocês vão entender o porquê que isso acontece. Aí eu sei que essas duas proposições juntas, elas formam uma proposição composta.
Como que normalmente a proposição composta ela é representada por letrinhas maiúsculas? Nesse caso aqui, essa proposição inteira, olha, eu poderia afirmar que essa proposição inteira é uma proposição composta que pode ser representada pelo quezão. Então, a nomenclatura correta, gente, é isso aqui. Só que quando você vai fazer exercício, quando você vai fazer questões de concurso, é comum, só que lá você já vai estar com a prática bem avançada, é comum você ver eles representando proposições simples com letras maiúsculas, tá? E nem tanto proposições compostas com letras minúsculas. Mas você vai bater o olho e vai conseguir identificar isso daí. Mas eu estou passando para vocês a informação correta, tá? Então, proposições simples, elas são representadas por letrinhas minúsculas. E proposições compostas por letrinhas maiúsculas, tá? Então, vamos continuar. Aqui eu já dei esse exemplo, João fez 18 anos, pode ser representado pela letrinha Q, e João não tirou carta de motorista pela letrinha R. Lembrando que não pode ser a mesma letrinha para os dois, tá, gente? Se a gente vai fazendo o mesmo exercício. Por quê? Porque senão a gente não vai saber quem é quem, vai confundir. Aí a gente vai fazer agora uma questãozinha do CESP, tá? Essa banca aqui é uma banca muito comum e muitos concursos eles trabalham com essa banca aqui. Vamos lá. Considere as seguintes sentenças. Olha só, ele me deu aqui, ó, 1, 2, 3, 4 sentenças. E aqui que a gente vai fazer aqui, ó, nesse caso, apenas 2 são consideradas proposições. Nós vamos ter que identificar aqui quais dessas aqui são as proposições, tá? Então, vamos lá, na questãozinha 1, na afirmativa 1, o Acre é um estado da região Nordeste. E aí, gente, é uma proposição? O que vocês acham? É uma proposição. Muito bem. Por quê? Porque ele está me dando aqui uma informação de sentido completo. Ele falou que o Acre é, ó, um verbo aqui, um estado da região Nordeste. Isso aqui é uma proposição. Só que quando a gente vai julgar isso daqui como verdadeiro ou falso, nós vamos saber o quê? Que é uma proposição falsa. Por causa disso aqui, olha. O Acre, gente, não fica no Nordeste. O Acre fica no Norte. Então, a gente sabe que é uma proposição, mas ela é falsa, tá? Mas ele não está perguntando aqui qual que é falso e qual que é verdadeiro. Ele só está perguntando se é ou não uma proposição. Então, o Acre é um estado da região Nordeste. É uma proposição. Beleza. Vamos para a próxima. Você viu o cometa Halley? Gente, isso aqui é uma interrogação. Interrogação é proposição? Não é. Porque eu não tenho como afirmar se isso é verdadeiro ou falso. Eu estou fazendo uma pergunta, né? Então, não é considerado uma proposição. Então, isso aqui eu sei que não vai rolar pra gente. Não vai fazer parte da nossa pergunta, tá? Terceira afirmação. A vida no planeta Marte. Ele está informando o quê? Que existe vida no planeta Marte. Eu tenho o verbo, eu tenho o nome do planeta que ele falou. Então, passa uma informação de sentido completo. A vida no planeta Marte é uma proposição? Sim, certo? E a gente também pode julgar isso aqui como verdadeiro ou falso, tá? Só que como que a gente vai falar se isso é verdadeiro ou falso nesse momento? E aí, a gente viu, acho que eles já identificaram alguma bactéria, alguma coisa assim, que não deixa de ser uma vida, né? Então, isso daqui é uma proposição, tá? E se a gente for analisar lá pela bactéria, que eles já viram, se eu não me engano, a gente pode considerar como verdadeira. Gente, me corrijam aí se eu estiver errada, tá? Mas se eu não me engano, eles já verificaram bactéria no planeta Marte.
E por último, a gente tem aqui aquela velha questãozinha de sentença aberta que eu falei para vocês. Se x é menor que 2, então x mais 3 é maior que 1. Eu tenho como afirmar, gente, que isso aqui é verdadeiro ou falso? Eu não tenho. Por quê? Porque eu não tenho valor de x. Eu não tenho esses valores aqui, tá, gente? Então, isso daqui é considerada, é uma sentença aberta, tá? É falso. Então, logo, as nossas alternativas corretas são o quê? Alternativa 1 e a 3, beleza? Então, vamos dar sequência aqui. Mais uma questãozinha fácil aqui pra gente, ó. Também do CESP, que é uma banca de concurso bem famosa. Das 5 frases abaixo, quais delas não são proposições? Ele está pedindo para a gente ver agora quais que não são proposições. Ó, letra A, que belo dia. É uma proposição, gente? Não é. Por quê? Porque aqui é uma exclamação. Então, isso daqui não é proposição. A gente já marca aqui. Olha, a letra B. Um excelente livro de raciocínio lógico. Que livro? Qual que é o livro? Ele falou? Não, ele não falou. Então, isso aqui é uma proposição? Não é. Por quê? Como é que eu vou julgar esse livro aqui? Se eu não sei que livro é esse? Eu não tenho como falar se isso daqui é verdadeiro ou falso. Então, isso aqui não é uma proposição. Tá? O jogo terminou empatado. O que vocês acham? E aí, gente? Vocês acham que é uma proposição ou não? Não dá, você sabe por quê? Que jogo? A gente não sabe que jogo é esse. Então, a gente não tem como afirmar se isso daqui é verdadeiro ou falso. Letra D. João é professor de matemática. É uma proposição? Sim, por quê? Porque João é uma pessoa, essa pessoa existe, o verbo está aqui, ele deu a informação que ele é professor de matemática, então eu posso fazer um julgamento aqui, se isso aqui é proposição ou não, se é verdadeiro ou falso. Aliás, se é proposição ou não, gente, tá? Se é verdadeiro ou falso. Então, isso aqui é proposição. Aqui não é. E escreva uma poesia. Escreva uma poesia, não é aquela ordem que a gente dá? É uma frase imperativa. Frases imperativas, gente, não são consideradas proposições, tá? Então, aqui não é proposição. O acento não sai. Beleza. Então, a gente já tem aqui que a única que é proposição é a letra D. Vamos para frente. Aqui a gente tem uma questão, gente, olha, da ABIN, de 2018, que também foi feito pelo CESP, tá? A ABIN é a Agência Brasileira de Inteligência. Então, é um órgão bem bacana e vocês vão conseguir fazer essa questão aqui agora. Essa questão, ela fala de proposições simples e compostas. A gente só precisa saber o que é uma proposição simples e o que é uma proposição composta para a gente conseguir resolver essa questão. Vamos lá. Ó, ele falou o seguinte, a proposição
Isso tudo aqui é a proposição, tá, gente? Ó, vou fazer uma marcaçãozinha aqui só para... Ele me falou o seguinte: a proposição, os poderes executivo, legislativo e judiciário devem estar em constante estado de alerta sobre as ações das agências de inteligência. Vocês acham que essa proposição aqui, ela é uma proposição simples ou uma proposição composta? O que vocês acham? Então, ele quer que você ache que é uma proposição composta. Por quê? Porque ele colocou no plural, ele colocou 3 órgãos ali, executivo, legislativo e judiciário. Ele usou os 3. Então, ele está querendo te induzir a acreditar que isso daqui é uma proposição composta. Só que não é. Porque, olha só, ele falou que esses caras aqui, ó, devem, a gente só tem um verbo aqui, ó. A gente tem um verbo, na verdade a gente tem uma conjunção, né, verbal aqui. Mas beleza, ó, devem estar, ó, em constante estado de alerta sobre as ações das agências da inteligência. Isso aqui é tudo encheção de linguiça, ó. Tudo encheção de linguiça. Então, eu tenho um sujeito aqui, olha, um sujeito, o verbo e o que eu estou falando deles. Conseguiram entender? Então, isso daqui, gente, não é uma proposição composta. Ela é simples. Só que o problema é que esses caras aqui, ó, ele colocou isso aqui no plural e ele colocou 3 carinhas aqui. Só que ele tentou te enganar, tá? Mas ele se referiu a esses caras, eles devem estar em constante estado, blá, 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 blá. Então, a gente tem uma proposição simples e não uma proposição composta. Se isso aqui fosse composto, estaria da seguinte forma: o poder executivo deve estar em constante estado de alerta e o poder judiciário deve permanecer no seu quê, no seu quê. Conseguiram perceber a diferença? Se fosse composto, eu estaria dizendo 2 coisas a respeito de 2 pessoas. Só que ali eu peguei uns caras e falei uma coisa a respeito desses caras aqui. Então, eu tenho uma proposição simples. Aí, vamos aqui embaixo, olha o que ele fala. Que essa proposição aqui, ela pode ser corretamente representada pela expressão lógica P, Q e R. Isso aqui a gente não viu ainda que é o conectivo, tá, gente? Mas a gente não precisa nem saber disso daqui agora. A gente só tem que saber o quê? Que aquilo ali não tem 3 proposições. É uma só. Aí ele continua aqui, em que P, Q e R são proposições simples adequadamente escolhidas. Isso daqui é errado. Por quê? Porque eu sei que isso tudo aqui é uma proposição só, tá? Foi só, isso aqui, gente, é só para vocês irem tendo noção de como as questões acontecem, tá? Elas não são difíceis, elas tentam confundir a gente, mas conforme a gente vai fazendo exercício, a gente vai ficando afiado aí. Vamos continuar. Agora, gente, nós vamos falar de negação de proposições. É muito simples, é o que o nome está falando mesmo, é você negar aquilo ali. Exemplo, olha só, Brasília é a capital do Brasil. Se eu for negar isso aqui, eu vou dizer o seguinte, que Brasília não é a capital do Brasil. Conseguiram entender? Negação é isso, gente, é você negar. Eu vou falar assim, o José é um homem inteligente. Qual que é a negação disso? José não é um homem inteligente, certo? A água da piscina está fria hoje. Se eu quiser negar isso daí, a água da piscina não está fria.
Conseguiram perceber? Então é muito simples, gente. Ó, a Lua é o satélite da Terra. A negação. A Lua não é o satélite da Terra. Então é só negar mesmo aquela afirmação que você já fez. Todos os homens são mortais. Aqui nós temos uma coisinha que é uma tensão, tá? Por quê? Porque quando a gente vai negar todos, a gente não nega assim, todos os homens não são mortais, tá? Por quê? Pra gente negar o todo, gente, basta que algum não seja mortal, certo? Então, todos os homens são mortais. Para negar isso aqui, eu vou dizer que nem todos os homens são mortais. Mas isso aqui é só tô jogando conteúdo para vocês. Isso aqui, nesse momento, vocês não precisam se preocupar, não, tá? Isso aqui é conteúdo bem mais lá para frente. Vamos adiantar aqui. Símbolo da negação. Como Brasília, ó, Brasília é a capital do Brasil. Ela pode ser representada pela letrinha Q. Se eu disser que Brasília, se eu fizer a negação dessa proposição, não é a capital do Brasil, eu vou ter a negação desse que. Como que eu simbolizo a negação do que? Da proposiçãozinha que? Eu boto esse acentozinho aqui do tio, ó. Não que. Então, quando vocês, né, tiverem resolvendo um exercício que aparecer uma proposiçãozinha que e uma proposiçãozinha com esse símbolozinho aqui na frente do que, você já sabe que é a negação do que. Certo? Então, você tem o que e o não que. Conseguiram entender, gente? A negação é muito fácil. É você negar o que você falou antes. Meu computador é veloz. Eu vou negar essa informação. Meu computador não é veloz. Gente, vocês estão reclamando aí, mas depois eu vou tentar disponibilizar a aula no YouTube, tá? Eu acho que eu tô gravando. Então, se tudo der certo, depois eu vou jogar para vocês no YouTube, tá? Então, negação é isso. É você negar o que você falou anteriormente com a palavrinha não. E, simbolicamente, você nega usando aquele símbolozinho do tio, tá? Então, a gente tem aqui o não que, não R e não S, que foram o quê? Os exemplos do que eu dei aqui de negações, tá? Agora, gente, nós vamos entrar na tabela verdade. Para que nós vamos estudar essa tabela verdade aqui? É aqui que a gente começa a fazer aqueles cálculozinhos para saber o resultado daquilo ali. Calma que eu vou explicar melhor quando a gente estiver vendo ali a tabelinha verdade, tá? É só para vocês irem aprofundando aí. Deixa eu só ler aqui, gente. Não estou conseguindo ouvir. Deixa eu só responder aqui que ela não está ouvindo. Beleza. Então, a gente já viu o que é proposição, o que não é proposição, a negação da proposição, que as proposições elas podem ser representadas por letrinhas minúsculas, a gente tem o R, tem o S, o Q e assim por diante. Proposição composta é quando a gente tem duas proposições simples ou mais dentro de uma única proposição zona, tá? E a gente tem essa proposição composta. Agora, a gente vai começar a estudar a tabela verdade. Para quê? Para a gente começar a brincar com essas proposições aí, tá? E a gente vai descobrir o que são esses conectivos. Então, vamos lá, gente. Muita calma nessa hora, mas vai dar tudo certo. A tabela verdade, a gente tem 5 aí carinhas que a gente vai ter que estudar, que são importantes. O primeiro carinha, a gente tem a tabela verdade da conjunção, tá?
A conjunção, gente, é o conectivo que a gente fala, é o que vai conectar uma proposiçãozinha com outra, tá? Esse conectivo, ele conecta uma proposiçãozinha com a outra, e aí a gente, através de qual conectivo estiver conectando, a gente vai conseguir saber o resultado daquilo ali. Então, vamos lá. O primeiro carinha que a gente vai estudar é a conjunção. A conjunção é o conectivo E, tá? E ele é representado pelo chapeuzinho aqui, que é o acento circunflexo do seu teclado, beleza? Então, esse cara aqui é o E. Tá, mas Karine, como é que eu tenho um E? Depois a gente vai ver ali na frente. Então, o que eu preciso saber, gente, sobre a conjunção? Olha só, aqui tá até em maiúsculo, mas como eu falei para vocês, essas letrinhas aqui, elas estão se referindo a proposições simples. Então, normalmente ela vai estar minúscula, tá? A representação. Então, deixa eu ir trocando aqui para vocês, para ficar do jeito correto, a nomenclatura correta. Beleza. Então, olha só, eu tenho aqui duas proposições simplesinhas, P e Q. Normalmente, ela vai estar representada dessa forma, o Pzinho e o Qzinho. Quando eu tenho o conectivo E, como que eu vou gravar esse cara aqui? O E, gente, ele é exigente. É aquele cara que só aceita a verdade, tá? Então, a conjunção é o conectivo E. E de exigente. Eu até coloquei uma figurinha aqui para facilitar aí a gente gravar isso, tá? Então, quando o cara é exigente, ele só aceita a verdade. Então, eu tenho aqui o seguinte, a proposiçãozinha P e a proposição Q. Se as duas forem verdadeiras, eu sei que o resultado vai ser verdadeiro. Por quê? Porque esse cara aqui, que é o E, ele é exigente, ele só aceita a verdade. Então, se a P estiver verdadeira e a Q também, ele vai considerar aquilo ali como verdadeira. Agora, se uma das duas for falsa, ele já não aceita. Ele já vai dizer que é tudo falso, tá? Então, vamos analisar aqui um exemplo. Olha só. Se eu falar assim, Maria faz bolo e João joga bola. Olha só, a gente tem duas proposições simples aqui. Eu tenho Maria faz bolo e eu tenho João joga bola. Conseguiram entender que aqui eu tenho duas proposições? Eu tenho Maria faz bolo, é uma proposição P. Olha só que interessante. Agora vocês vão ver para que serve isso tudo que a gente viu até agora. E eu tenho João joga bola, proposição Q. E esse cara aqui no meio, o que ele é na verdade? Ele é um conectivo, gente. E agora eu sei que o E é o quê? É esse cara aqui da conjunção. E esse cara aqui, ele é exigente. Para que essa proposição toda seja considerada verdadeira, ele vai precisar que essa seja verdadeira e essa também. Aí sim ele vai considerar tudo isso aqui verdadeiro. Caso qualquer uma dessas duas aqui seja falsa, ele vai considerar a proposição inteira falsa, tá? Então, se eu falar para você que Maria faz bolo é verdadeiro e que João joga bola é verdadeiro, eu sei que minha proposição completa, aqui composta, essa proposição zona aqui, ela vai ser verdadeira, tá? Por quê? Porque eu estou me referindo ao conectivo E. E o conectivo E é o cara exigente. Ele só aceita a verdade, tá? Conseguiram, gente, entender? Falem comigo.
Conseguiram perceber agora o porquê que a gente estudou aquilo tudo lá no começo, da proposição, como ela é representada, certo? Por quê? Porque aí a gente agora consegue jogar em cada tabelinha verdade para a gente poder fazer saber aquele resultado ali, tá? Então, esse aqui, gente, é o primeiro exemplo que eu dei de uma conjunção, que é o conectivo E. Para vocês entenderem aqui quais são as possibilidades de que essa proposição composta aqui, grandona, para que ela seja verdadeira, as duas têm que ser verdadeiras, tá? Então, aqui eu tenho exemplos, ó. Se a proposição P for verdadeira e a Q for verdadeira, a proposição completa, que é esse P e Q, ela vai ser verdadeira. Se a P for verdadeira e a Q é falsa, ela vai ser falsa. Se a P for falsa e a Q é verdadeira, ela vai ser falsa. E se as duas forem falsas, ela vai ser falsa. Beleza. Agora, vamos passar para frente. A gente tem um outro exemplo aqui. Um outro conectivo, tá? Esse conectivo aqui, gente, eu tinha botado também os desenhozinhos aqui, só que quando eu transferi para o Google Drive, sumiu o meu desenho, tá? Mas aí, o que eu tinha feito aqui? Eu tinha colocado tiririca aqui. Por quê? Aqui, gente, a gente está falando do segundo conectivo que a gente vai aprender, que é quem? O nome é feio, tá? Mas isso aqui quase não cai. Pô, assim, cai, mas naquelas questões de concurso mais avançadas. Isso aqui, o nome desse conectivo aqui é uma disjunção inclusiva, tá? O nome disso aqui, gente, é ou, tá? Eu botei ali, mas é ou. Aqui vai ser um ou, tá? Esse cara aqui, o ou, como que a gente vai fazer para gravar esse cara aqui? Ele é um aboubalhado. Ele é um aboubalhado. Deixa eu tentar aqui um espacinho. Ó, ele é um aboubalhado, tá? Por que eu usei essa palavrinha feia aqui, gente? É só pra gente gravar que o ou é um cara besta. Então, ele só não vai aceitar mentira com mentira. Aí ele não vai aceitar. Agora, se tiver um pouquinho de verdade, ele já aceita aquilo ali como verdadeiro. Então, vamos pegar esse exemplo aqui de cima para a gente tentar entender no conectivo ou. Vamos botar ele aqui para vocês entenderem, olha. Maria faz bolo, só que aí não vai ser o E mais, tá, gente? Aí a gente vai ter o conectivo ou. Ó, Maria faz bolo ou João joga bola. Então, para que isso tudo aqui seja considerado verdadeiro, quais são as minhas possibilidades de que isso aqui seja tudo verdadeiro? Eu tenho todas essas possibilidades aqui, olha. Eu posso dizer que Maria faz bolo é verdadeiro. Eu posso dizer que João joga bola é verdadeiro. Então, eu sei que João ou que P ou Q vai ser verdadeiro. Se Maria faz bolo é verdadeiro e João joga bola for falso, eu também vou ter a proposição composta verdadeira. Por quê? Porque P ou Q, o P sendo verdadeiro e o Q sendo falso, isso aqui vai ser verdadeiro também. E assim sucessivamente. A única possibilidade disso aqui ser falso, gente, vai ser o quê? Se Maria faz bolo, que é considerada a nossa proposiçãozinha Q, se ela for, deixa eu apagar esse sublinhado aqui. Maria faz bolo, nossa proposiçãozinha é representada pelo Q. Se isso aqui for falso, e João joga bola, que é nossa proposiçãozinha representado pelo R, também for falso. Nesses dois casos aqui,
se eu tiver que como falso, R como falso no conectivo ou, eu vou ter falso na proposição composta, certo? Por quê? Porque o ou é um conectivo do cara abobalhado. Ele aceita várias coisas, ele só não aceita que seja tudo falso, tá? Estão conseguindo, gente, acompanhar? Tá indo, mais ou menos? Quando a gente começar a fazer os exercícios, vai melhorar, tá? Vai ficar mais tranquilo. É porque, assim, é muita informação, é uma disciplina muito grande para poder dar em uma aula atividade só. Mas a gente vai tentar fazer o possível aqui. Vamos dar sequência, então. A gente tem mais conectivos pela frente. A gente estudou aqui, então, o conectivo E, que é representado pelo chapeuzinho, pelo acento circunflexo. A gente viu agora o conectivo OU, que é representado pelo Vzinho. E agora a gente vai ver o OU, que é o Vzinho com esse tracinho embaixo. O OU, gente, é disjunção exclusiva. Esse nome aqui exclusivo já ajuda a gente a gravar. Por quê? Porque o cara tá na moda, ele gosta de exclusividade, ele não gosta de nada repetido. Então, se o cara é exclusivo, ele gosta de coisas diferentes. Então, eu já sei que para ele vai ser falso quando eu tiver duas proposições com o mesmo valor juntas. Então, se eu tiver duas proposições, verdadeira e verdadeira, a proposição composta, né, no final vai ser falsa. E se eu tiver duas proposições falsa, falsa, a proposição no final também vai ser falsa. Por quê? Porque o cara é exclusivo. Ele gosta de coisas diferentes. Então, se a gente usar aqui o nosso, esse nosso exemplo aqui de cima, vamos trocar aqui, ó. Como que seria o conectivo ou? Seria assim, ó. Ou Maria faz bolo ou João joga bola. Esse seria o nosso conectivo ou, tá? Então, nesse caso aqui do ou, como o cara é exclusivo, ele não quer nada igual. Se Maria faz bolo for falso e João joga bola também for falso, essa proposição inteira aqui, ela também vai ser falsa. Ela só vai ser verdadeira aqui se você tiver um V com F ou um F com V, tá? Por quê? Porque o cara é exclusivo. Vamos continuar agora. A gente tem um outro conectivo. Agora é o quê? É a condicional, que é o quê? O se então. O se então, gente, é representado por essa setinha aqui. Esse cara aqui do se então, a gente tem a nossa famosa Vera Fischer. Por quê? Porque a Vera Fischer só tem uma possibilidade de se enquadrar como falso, quando a gente tiver verdadeiro F. É só você lembrar, Vera Fischer é fantástica, é fenomenal, é pontinho, pontinho. Então, aqui para você gravar o conectivo sim, então, é só você lembrar da Vera Fischer, tá? O sim, então, que é condicional. Aí você lembra o quê? Na época, pelo menos antigamente, a Vera Fischer era muito louca. Ela costumava usar droga. Aí você pode imaginar que ela foi presa, ficou em liberdade condicional, enfim, né? Então, você pode atribuir isso daqui, né? De certa forma. É só uma maneirinha pedagógica, tá, gente? Isso aqui não quer dizer que é verdade, não. Mas a gente sabe o quê? Que ela é fantástica. Então, você só vai ter um caso de falso quando você tiver no sim, então, que é simbolizado por essa setinha única, quando você tiver Vera Fischer é fantástica. Beleza? Então, vamos pegar nosso exemplo lá de novo. Vamos repetir aqui esse exemplo. Olha, só que aí a gente vai mudar o conectivo. Se Maria faz bolo, então João joga bola. Aqui a gente teria uma condicional, um sim então. Então, nós sabemos que a única possibilidade
dessa proposição zona aqui, gente, ser falsa é o quê? É se essazinha aqui for a Vera, de verdadeira, e essazinha aqui for a falsa, de Fischer. Aí a gente vai ter Vera Fischer é fantástica. É a única possibilidade de ser falsa no se então, tá? E, por último, nós temos a bicondicional. A bicondicional é o se, somente se, que é representado o quê? Por essa setinha de duas pontas, tá? Ela tem tanto uma pontinha virada para lá, como uma pontinha virada para cá. Então, aqui você tem o se, somente se. E é representado por essa letrinha aqui. Então, o que acontece aqui no se, somente se? Nesse bicondicional? Ele só vai aceitar, ele é o contrário lá de cima do cara exclusivo, tá? Esse cara aqui é diferente, ele já é invejoso. Ele quer as coisas iguais, tá? Então, ele só vai considerar a proposição composta como verdadeira se a pequenininha for verdadeira e a outra também. Ou se for falso com falso. Ou seja, a gente tem que ter duas pequenininhas iguais para que ele considere a grandona como verdadeira. Então, como que ficaria aqui, ó? Ó como é que ficaria. Se Maria faz bolo, somente se João joga bola. Esse é meio esquisitinho mesmo, tá, gente? Mas vamos lá. Então, a gente sabe que o se, somente se, que é uma bicondicional, é aquele cara invejoso. Então, o que ele só vai aceitar como verdadeiro a proposição composta como verdadeira se o quê? Se as duas aqui de baixo forem iguais. Então, eu vou poder ter um V com V. Deixa eu tirar esse. Ou um F com F. E aqui, gente, eu tenho todas as tabelas verdades que a gente acabou de ver, tá? Uma ao lado da outra, ó. Tem a conjunção, como eu falei para vocês, isso daqui, ó, depois que eu passei para o Google Drive, ele desconfigurou um pouquinho, tá? Então, ó, eu tenho a conjunção só vai considerar verdadeiro, que é o quê? É o E, o cara exigente. Ele só considera verdadeiro se as duas proposições forem verdadeiras. Eu tenho a disjunção inclusiva, que é o OU, que é o aboubalhado, que ele só vai considerar falso se tiver tudo falso. Eu tenho a disjunção exclusiva, que é o ou, que é o que? O cara gosta de exclusividade. Opa, tá errado aqui, deixa eu corrigir. Aqui é falso. Tá? O cara gosta de exclusividade, ele gosta de coisas diferentes, então só vai ser verdadeiro quando você tiver aqui duas proposições, uma verdadeira, uma falsa, ou uma falsa, uma verdadeira. E eu tenho a condicional, que é o da Vera Fischer, que é o quê? Só vai ser falso quando eu tiver Vera Fischer é fantástica, tá? E a bicondicional, que é o cara invejoso, que ele vai considerar verdadeiro o quê? Quando eu tiver duas proposições com o mesmo valor, verdadeiro, verdadeiro ou falso, falso. Agora, gente, nós vamos lá para a nossa aula atividade, que eu baixei a aula atividade errada. Mas deixa eu baixar aqui a aula atividade rapidinho, pegar a certa. Alguém quer fazer alguma pergunta, gente? Enquanto eu baixo aqui. Gente, alguém quer fazer uma pergunta?
Bom, vocês estão aí ainda? Vocês estão aí? Oi, pode falar. Uhum. Não, tudo bem. Não, não tem problema. A gente ainda vai. Como você é aluno novo, Billy, depois eu vou falar com você pessoalmente para te ensinar lá sobre o portal, te mostrar como é que funciona, entendeu? Não, beleza. Essa aqui é a nossa primeira aula de raciocínio lógico, mas depois eu vou te auxiliar lá com relação ao portal. Então tá. Eu vou resolver agora a nossa aula atividade, porque eu já falei muito, acho que já tem bastante tempo, deve estar todo mundo cansado já. Então vamos lá, gente. Aqui, essa aula atividade como eu falei pra vocês, é da teleaula 2, mas é porque eu me preparei para essa aula aqui. Mas na próxima teleaula a gente vai falar sobre a primeira. Vamos lá, então. A questão número 1 fala o seguinte. Leia a seguinte sentença. Pedro é alto e baixo. Gente, isso aqui é aquele exemplo que eu falei para vocês, que a gente não tem como considerar isso aqui como verdadeiro ou falso. Por quê? Como que eu vou afirmar que uma pessoa é alta e baixa ao mesmo tempo? Isso daí se enquadra naquilo que a gente chama de contradição, tá? Então, vamos aqui, ó. A sentença está contradizendo qual princípio da lógica? A gente nem viu esses princípios aqui, mas não tem problema não, que devagarzinho a gente vai vendo. Ó, princípio do terceiro excluído. O que é esse terceiro excluído aqui? Por quê? Porque você só pode valorar as proposições como verdadeiras ou falsas. Não tem uma terceira opção. Então, você exclui esse terceiro aqui, cara. Isso aqui que é o princípio do terceiro excluído, tá? Só que nesse caso aqui, Pedro é alto e baixo, ele não tá ferindo esse princípio aqui. Por quê? Porque ele tá, na verdade, ele tá se contradizendo. Ele tá falando que é alto e baixo. Tem como uma pessoa ser alta e baixa? Não. Ou ela é alta ou ela é baixa. Ó, princípio da identidade. Também não tá sendo ferido, tá? Princípio da boa vizinhança. Não, nunca ouvi falar nesse princípio aqui, gente, da boa vizinhança, tá? Letra D, princípio da não contradição. É esse princípio aqui que está ferindo. Por quê? Porque ele está contradizendo. Então, o princípio de não contradizer está sendo ferido, porque ele está fazendo essa contradição, tá? E princípio das leis da física, que não tem nada a ver aqui com a nossa informação. Então, essa sentença, Pedro é alto e baixo, ela está ferindo o princípio da não contradição. Então, a questão número 1, a nossa resposta é a letra D, tá? Questão número 2. Observe as proposições a seguir. Paulo é geógrafo e Marina é engenheira. Ó, aqui nós temos uma proposição zona composta, tá? E duas proposiçõezinhas aqui, é simples. Paulo é geógrafo, é uma proposição, e Maria é engenheira. E a gente tem aqui o conectivo e, gente, que é aquele primeiro carinha lá que a gente estudou, tá? Então, vamos dar sequência aqui. Ó o que ele tá pedindo aqui, ó. Vamos só ver o que ele tá querendo, pra gente já saber o que a gente vai identificar aqui. As frases que utilizam conectivo condicional. Gente, condicional é o conectivo da Vera Fischer, tá? É o quê? O se então. O se então, ele é representado por aquela seta de uma cabecinha só, tá? Vamos voltar lá. Ó, Paulo é geógrafo e Maria é engenheira. É um conectivo condicional? Não, é o conectivo que conjunção, é um e. Então, o não é uma condicional. 2. Patrícia irá à festa de aniversário se somente se a sua mãe deixar, tá? Então, esse se somente se aqui, gente, é uma bicondicional. A gente não pode confundir com a condicional. A condicional é se então. A bicondicional é se somente se, tá?
Então, ó, Patrícia irá à festa de aniversário se somente se sua mãe deixar. Não é condicional, é bicondicional. Douglas vai para a Europa ou Milena irá comprar uma bicicleta. É um ou, gente, é uma disjunção inclusiva, não é uma condicional. Se Carlos estudar para a prova de matemática, então irá tirar nota boa. Ó, aqui o nosso sim, então, aqui, ó. Então, a nossa resposta vai ser o quê? Letra E. Por quê? Porque só a alternativa 5 é uma condicional. Questão 3. A tabela verdade permite verificar a validação das proposições compostas. Verificando os resultados dos valores lógicos da proposição P, que, aqui a gente tem um conectivo ou, tá? P ou que, através da construção de sua tabela verdade, podemos afirmar que o resultado é. Gente, vamos aqui com calma nisso aqui. O que ele está me falando? A tabela verdade permite verificar a validação das proposições compostas. Que é o quê? A gente tem duas proposiçõezinhas e no final a gente valoriza aquilo ali, se é verdadeira ou falsa a proposição composta, tá? Então, ele quer saber quais são as possibilidades para P ou Q. Ou a gente sabe que é aquele cara abobalhado, tá? Ele só não aceita que você conte só mentira para ele. Agora, ele aceita um pouco, tudo verdade, ele aceita verdade com mentira, ele aceita mentira com verdade. Ele só não vai aceitar o quê? Falsidade com falsidade. Aí ele não aceita. Ele é bobo, ele é abobalhado, mas ele também não é mongoloide, né? Então, a gente sabe o quê? Que a possibilidade aqui é a letra D. Por quê? V e F. Tá? É a nossa resposta. Isso aqui, gente, ele só copiou aquele quadrinho lá da tabela verdade, tá? Então, a gente sabe que o ou, que é esse cara aqui, as possibilidades daqui dessa proposição composta é isso aqui, tá? É só você ir lá e olhar naquela tabelinha do ou, a tabela verdade. Não tem mistério, ele só copiou o resultado da tabela verdade aqui. Questão 4. Observe as premissas a seguir. Todos os brasileiros gostam de assistir partidas de futebol. Isso aqui é uma proposição simples, tá, gente? E aí eu tenho uma outra proposição simples. José é brasileiro. Aplicando o raciocínio dedutivo, podemos concluir que... Olha só, gente, aqui ele afirmou que todos os brasileiros gostam de assistir partidas de futebol. E ele me disse que José é brasileiro. Se todos os brasileiros assistem partidas de futebol e José é brasileiro, quer dizer que José assiste partidas de futebol, certo? Isso aqui é uma dedução, tá, gente? Então, ó, José não é brasileiro? Não tem nada a ver. Por quê? Porque ele afirmou que José é brasileiro. Então, isso aqui tá errado. José gosta de assistir partidas de futebol. Certo. Por quê? Porque José é brasileiro e todo brasileiro gosta de assistir partidas de futebol. Então, a nossa resposta certa é a letra B. Ó o que ele falou aqui na C. Todos os brasileiros praticam futebol. Não foi isso que ele disse aqui. Ele não disse que os brasileiros praticam, ele disse que eles gostam de assistir. Todos os brasileiros conhecem José. Ele também não falou nada de conhecer aqui. Quem joga futebol é brasileiro. Não, porque aí você está fazendo ao contrário. Ele falou que todo brasileiro gosta de assistir partidas de futebol. Na verdade, ele botou aqui quem joga até. Não tem nada a ver. Isso aqui a gente não tem como dizer. Tá? Isso aqui não é verdade. Então, a gente sabe o quê? Que José gosta de assistir partidas de futebol. Por quê? Porque José é brasileiro e todo brasileiro gosta de assistir partidas de futebol. Tá? Então, nossa alternativa correta é a letra B. Questão 5. Um administrador de empresas precisa obter uma informação correta de seus vendedores a partir de afirmações que obteve por meio de uma pesquisa. São elas: todos os vendedores que venderam 20 ou mais produtos receberam uma comissão. Olha outra aqui, afirmação. Os vendedores que venderam menos que 20 produtos não receberam comissão. Então, ele me falou que quem vendeu menos de 20 não recebeu. E quem vendeu mais de 20 recebeu comissão.
tá? Aí, o que que ele me falou aqui? 75% dos vendedores venderam 20 ou mais produtos. Então, gente, o que que quer dizer aqui, ó? Se ele falou que quem vendeu 20 ou mais recebeu comissão, 75% dos vendedores que venderam 20 ou mais receberam comissão, tá? Então, o que que a gente pode concluir disso daqui? Que 75% dos vendedores receberam comissão. Por quê? Porque eles venderam 20 ou mais produtos, tá? Questão 6. Ó, sejam P e Q proposições, sendo, ó, aqui ele tá dando nome às proposições, é aquilo que a gente fez lá de simbolizar, sendo P está frio, Q está chovendo. Então, ele quer que a gente traduza para a linguagem corrente as seguintes proposições. Ó, gente, P é está frio. Aqui a gente tem um não P. Como que a gente vai traduzir isso aqui? Se P quer dizer que está frio, não P quer dizer o quê? Não está frio, tá? Então, é só isso que ele está querendo aqui nessa questão. Vamos para a letra B. Ele quer só que a gente leia isso daqui utilizando essas proposições que ele deu aqui em cima. Letra B, P e Q. Então, eu vou ter o seguinte, está frio e está chovendo. É só isso que ele quer. Ele só quer que a gente fale as proposições utilizando as frases que ele deu. Ó, letra C, P ou Q. Está frio ou está chovendo. Letra D, que, se, somente se, P. Que está chovendo, se, somente se, está frio. Letra E, P, se, então, não que. P está frio, se, então, não está chovendo. Ou melhor, se está frio, então não está chovendo, tá? Eu só tô lendo aqui, gente, isso daqui com essas frasezinhas aqui que ele deu. Letra F. P está frio, ou não está chovendo, que é não que. Opa, não que. Não P não está frio e não está chovendo. Aqui a gente tem uma bicondicional, que é o se, somente se. Então, vamos lá. Está frio, se, somente se, não está chovendo. Aqui ele já colocou o quê? Já botou dois conectivos aqui na mesma proposição composta. Mas não é difícil. Vamos continuar lendo aqui, ó. P está frio e não está chovendo. Ó, aqui tem um sim, então. Então, vai ficar está frio e se não está chovendo, então está frio. Eu só tô lendo aqui, gente, do jeito que ele colocou aqui, tá? Só isso que ele queria nessa questão. Questão 7. Sejam as proposições P e Q... Ficou meio ruim aqui, né? Mas beleza. Ele quer que a gente traduz para a linguagem simbólica as seguintes proposições. Ó, P, Marcos é alto, Q, Marcos é elegante. Olha só, então ele me deu aqui, fazer o contrário do que a gente fez ali em cima. Marcos é alto e elegante. Então, eu vou ter o quê? P, E, Q. Essa aqui, gente, fica melhor a gente escrevendo, tá? Então, assim, depois se vocês quiserem fazer essa aula atividade de vocês individualmente, né? Eu vou encaminhar para vocês o gabarito lá, depois, as respostas. Não é verdade que Marcos é baixo ou elegante. Então, aqui eu vou ter o não, P ou Q. Marcos não é nem alto, nem elegante.
Então, gente, eu vou deixar pra gente fazer isso daqui. Depois eu vou mandar o gabarito pra vocês, tá? Porque ficar falando aqui vai ficar muito chato, vai ficar ruim. Mas vocês entenderam a dinâmica do exercício, né? Então, vamos ver se esse último aqui dá pra gente fazer. Esse aqui, gente, a gente tem que determinar o valor lógico das proposições. Lembrando o seguinte, o que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que fazer a tabela verdade disso daqui, tá? E a gente, é igual numa operação matemática, o que acontece? A gente tem que ir resolvendo primeiro o que está entre os parênteses, tá? A gente vai resolvendo o que está entre os parênteses e depois vai caindo para as outras. Só que isso aqui eu não vou conseguir resolver aqui para vocês através desse aplicativo aqui. Por quê? Porque eu teria que estar com essa questão e ainda tá com um office aqui para eu conseguir resolver. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar para a gente resolver isso aqui, tentar resolver no caderno, e aí a gente faz a resolução depois lá pelo WhatsApp, eu passo para vocês o gabarito, tá? E eu acho que também vocês já estão meio cansados, a gente pode tentar resolver na próxima aula também, enfim. Já vai dar quase 10 horas, né? E aí, o que vocês estão achando? Deu para ter uma noção da matéria ou vocês estão muito voando? Como é que tá? Falem comigo. Gente, vocês estão aí? Eu tô sozinha. Ai, vocês estão assustados? Mas não, assim, é porque quando a gente for fazer os exercícios, igual vocês peguem a aula atividade com calma em casa e façam. E podem me perguntar que eu resolvo junto com vocês, se for o caso, tá? Mas vai dar tudo certo. Só que realmente é um conteúdo bem extenso e eu acredito que essa disciplina seria para falar só disso daqui, mas eles vão abordar outros conteúdos também. Então, vamos ver o que a gente vai conseguir aí. Porque, igual eu já falei para vocês, gente, o tutor... ele é um facilitador aí do aprendizado, tá? Só que eu não tenho como ser professora de vocês de todas as disciplinas. Por quê? Igual essa disciplina, é raciocínio lógico e matemático. Eu não sou formada em matemática. Então, assim, o raciocínio lógico eu ainda tenho uma noção boa. Por quê? Porque eu já estudei muito para concurso. Então, acabou que eu aprendi isso daí. Inclusive, Bruno Lima, professor maravilhoso de raciocínio lógico, que eu sei, eu aprendi com ele, tá? Se vocês tiverem oportunidade de pesquisar o conteúdo dele, fica à vontade. Então, gente, coincidiu de eu saber o raciocínio lógico aí um pouco para tentar passar essa informação para vocês. Mas, assim, igual conteúdo de matemática, o tutor, ele não tem como... se ele não for formado, né, se não for a área de afinidade dele, não tem como ele dar aula para vocês como o professor aí da matéria vai dar, mas vocês ainda têm a teleaula que vai ajudar muito, né, que inclusive é a teleaula que é a principal de vocês, eu tô aqui só para tentar ajudar. E todo o material que vocês têm no portal, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, a gente vai resolver aquilo ali, depois eu vou fazer a resolução para vocês dessa última questão, bem detalhadinha no papel, vou passar o gabarito para vocês, e aí vocês vão fazendo em casa, para vocês praticarem isso daqui, para vocês terem noção de como funciona a tabela verdade. Não é difícil, tá, gente? É fácil, é porque a gente não viu o conteúdo, a gente, na hora que vê aquele monte de conectivo, de se então, de se somente se, a gente fica perdido. Mas quando você grava lá a tabela verdade, você vê que é mó bobeira, é muito fácil, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou terminar a aula hoje aqui, porque eu acho que já tá todo mundo aí cansado, eu falei muito. Deve estar todo mundo morrendo de sono já. E a gente vai se falando lá no aplicativo. Tá bom, gente?